Carol Pfeiffer aqui e o papo aqui é sempre grana, money e bufunfa, como você já sabe. E hoje não seria diferente, a convidada é mais do que especial. Primeiro porque quando a gente traz mulheres aqui, eu sei que vocês adoram, né? Porque a gente adora falar com mulheres bem-sucedidas, bem resolvidas, que falam abertamente sobre grana, money e bufunfa. E hoje a minha convidada é a Grace, maravilhosa. Muito obrigada de você ter aceito esse convite. Obrigada, Carol. Sou, assim, imensamente grata por essa oportunidade de estar aqui com você, que é uma mulher que impacta muitas vidas. Obrigada. Bom, vamos falar sobre impactar vidas, né? Porque, Grace, a sua história, ela já é inspiradora, principalmente porque você lida com tudo isso de uma forma muito leve. Começa por aí, né? Então, o sucesso pra você, ele é uma consequência, é natural, você mostra isso nas suas redes, mas principalmente você focou nas mulheres, mostrar pras mulheres que elas são capazes, mas é que a gente não tá numa disputa aqui entre homens e mulheres, quem é melhor, mas que nós, mulheres, podemos ser aí donas da nossa própria vida. Então conta um pouco da tua jornada aí como empreendedora. Bom, Carol, eu acho que nem tudo nasce pronto, você sabe disso, tudo é um processo na minha vida, foi um processo assim de muita superação, de crescimento, de desenvolvimento. Eu vim de um mundo onde a gente acreditava que era normal trabalhar para alguém e pronto. Eu fiz uma faculdade, que era o sonho, fazer uma faculdade, ter um diploma, né, administradora, sou administradora de profissão, e comecei administrando fazenda lá no Mato Grosso. Então eu comecei atuando no agronegócio, trabalhava para as pessoas, trabalhava muito, era uma fazenda exportadora de soja. Então o ramo que eu atuava era exportação de soja. Foi que um belo dia surgiu uma oportunidade na minha mão de empreender, mas eu tinha aquela dificuldade de olhar para o empreendedorismo, olhar para ser uma empresária e achar que aquilo poderia dar certo para mim, como a maioria das mulheres. As mulheres acham que vão ter sorte na vida se nasceram com sorte ou se Deus o livre casar com um homem rico, muitas pensam assim, ou que a vida é trabalhar simplesmente para pagar a conta. E a maioria das pessoas pensam assim, infelizmente. E aí o que aconteceu? Eu vim ali desse meio agrícola, me deparei com um produto de beleza, que não tinha nada a ver comigo. Pensa, eu trabalhava de calça jeans, botina, camisa xadrez, chapéu. Então houve muita... Como eu vou te falar, a palavra correta, houve muitos questionamentos e muitas críticas, tipo, agora você vai virar mulherzinha, né? Porque era totalmente diferente, era um mundo totalmente diferente que eu vivia. Atuava liderando homens, e aí eu comecei empreendendo de porta em porta. Eu tive que tomar uma decisão de abrir mão do meu trabalho, porque já não estava mais dando para conciliar as duas coisas, e eu comecei a empreender. E aí foi onde eu me deparei com um monte de desafio. Todos esses que você fala hoje, nossa, nas redes sociais hoje é tudo muito leve, mas eu tive que aprender nessa jornada. E foi muito interessante que eu comecei a observar, Carol, que as pessoas, elas querem muitas vezes a mudança de vida, querem a mudança de atitude, querem superar os desafios, mas elas ficam presas àquela rotina e à vida que elas têm. Então, no dia a dia, quando eu comecei a abordar pessoas e comecei a enfrentar os meus medos, porque eu morria de medo, totalmente insegura. Pensa, eu comecei a empreender com 24 anos, que eu comecei a bater de porta em porta para vender cosméticos. E aí foi uma história linda, tive filho no caminho, nada disso foi empecilho, então eu falo que os desafios, não sei se você olha assim também, mas os desafios, eles levam a gente a criar uma casca mais grossa, a desenvolver essas habilidades de gestão de tempo, gestão de pessoas, gestão financeira, e você vai controlando tudo e acabou se tornando natural, mas durante muito tempo foi desafiador. Nossa, e olha que jornada, né? Porque você pivotou totalmente a tua vida. Sim. Em relação principalmente a negócios, né? O mercado de agro é totalmente diferente do mercado aí, né? De produtos, de beleza e tudo mais. Total. Então, e até o que você falou, até o jeito de se vestir mudou, né? Total, tudo. Eu entendi que para ter sucesso e para que as outras mulheres pudessem olhar para mim e ter uma admiração, eu precisei mudar a minha forma de atuar, a minha forma de falar. Às vezes ainda tem um pouquinho do R puxado lá do mundo agrícola, mas... mas isso é maravilhoso, é normal, né? Porque né? as pessoas se reconhecem. Porta, né? Porque daí a gente se reconhece. Eu sou do interior também, solto uns porta, verdade. De vez em quando a gente solta, né? Mas o que mais teve que ter mudança foi nesse posicionamento mesmo, né? É totalmente diferente você trabalhar com homem e começar a trabalhar com mulher e entender a cabeça, como funciona e como tem que ser. E foi muito desafiador, eu lembro diversas vezes assim, os desafios que eu tive que enfrentar para chegar onde eu cheguei, porque eu não tive nada construído, eu vim de uma família muito, muito pobre.
Comecei vendendo geladinho com 8 anos de idade, Carol, para poder comprar roupinha pro meu irmão. Então, assim, a vida não foi fácil, por isso que me impacta muito falar para mulheres, me impacta muito estar aqui com você hoje, que inspira tantas mulheres a poder ter sua independência financeira, a poder ter essa liberdade financeira que muitas não têm. A gente pensa que todo mundo é como a gente quando a gente começa a ter uma proporção maior e ter ideias diferentes. E aí você olha para a maioria e você percebe que a maioria é dependente de alguém, dependente de situações. E o que eu mais amo fazer, isso que eu tô fazendo aqui com você, é abrir a mente dessa mulherada para que elas possam realmente vivenciar tudo isso que a gente tem para oferecer, né? E é tão interessante, né? Você falou do geladinho, eu já remeti à minha infância aqui, porque eu também fiz muito geladinho pra vender. A gente fazia, né, aquele também, saquinho, olha só. E daí você vendia na rua. Era uma diversão, né? Já vendia alface, já vendia esticadinho, mas o geladinho era o mais legal. Era muito você legal. fazia ele, né? Não, você faz e a venda é imediata. Nossa, todo era mundo quer, né? Todo mundo quer. Ainda mais com o calor que a gente passa aqui no Brasil, né? Então acho que era fácil de vender. E era baratinho, né? Então você o investimento era baratinho, o retorno era bom, você investia de novo, era incrível. E olha que interessante, né? Porque quando você vai para o mundo das vendas, você aprende algo muito importante, que é a humildade. E eu acho que é legal de falar o quanto a mulher ela tem essa característica, né? Então ela se coloca atrás de um balcão, ela vai fazer uma venda, ela se coloca numa posição que não é de ego, né? Então isso colabora também para o crescimento muito de uma mulher e também para as habilidades que você desenvolve. Como que você vê essa habilidade das vendas, o quanto ela foi favorável na tua vida empreendedora? A grande verdade é que eu tinha muitos bloqueios em abordar, em poder falar, em poder me posicionar, porque a realidade financeira da pessoa, ela impacta muito na forma que a pessoa também se porta. Então, durante muito tempo, eu tive que acreditar que eu era bem-sucedida, até que um dia eu fosse bem-sucedida. E essa habilidade de se posicionar e superar os desafios, eu falo que a mulher, ela tira de letra muita situação. O que você falou da humildade, a mulher, acho que ela já tem esse instinto, né, de cuidar, de ajudar, de compartilhar com outra mulher aquilo que está usando. A mulher, ela vende de boca fechada, ela passa um batom, ela sai na rua, a outra já pergunta, o que você está usando? Então, a venda, ela é muito natural para as mulheres e muitas sofrem com esse mal que é a timidez, né? Muitas sofrem com a timidez, mas quando elas entendem que é tão honroso, é tão fácil vender, é tão fácil atuar, é tão fácil expandir quanto comprar, tudo muda de figura. E aí é um processo, né, Carol? É um processo. É aquilo que eu falo. É você entender aonde você quer chegar e planejar para trilhar esse caminho. É isso que nós, mulheres, precisamos entender cada vez mais. O homem ele é muito prático para poder desenvolver as ferramentas, o planejamento, tudo isso. Agora você, me fala, você é tudo planejado aqui, você é planejado com o seu tempo, planejado com tudo. Conta um pouquinho pra gente como que é essa rotina tua, Carol. Às vezes a agenda sai do script, né? Mas eu acho que é bem interessante da gente falar o quanto é importante você ter uma agenda, né? De você organizar a tua vida e você ter tempo para você, inclusive, né? Então, poxa, à noite às vezes estou em live, vou estar em aula e tudo mais, então, ou seja, você vai ter uma tendência a matar, por exemplo, o treino. Então, pra mim é importante treinar de manhã, porque o treino, o esporte, a alimentação, a meditação, elas são importantes dentro de uma agenda. Porque isso vai fazer com que você tenha um equilíbrio. Porque você tem que lembrar de cuidar de você, né? Sim. Então não adianta simplesmente você pegar e você tá ali no ritmo acelerado, no automático, né? E às vezes a maioria cuida de tudo, em especial as mulheres, né? Ela cuida do marido, cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do trabalho e esquece de cuidar delas. Isso tem todo sentido. E esquece que quando ela não cuida dela, na verdade, ela não vai conseguir cuidar de ninguém, né? Direito, não. Porque se você tiver ali, em algum momento você vai bugar. Vai. E daí quando você bugar, isso vai ser grave, e daí a culpa vai ser de todo mundo. E na verdade não é culpa de ninguém, é sua. Porque a sua agenda é você que faz. Minha vida é minha responsabilidade. Então, ou seja, a gente vê muito isso acontecendo também nessa transição da mulher que tem um trabalho, né, e tá empreendendo e de repente ela vira mãe, por exemplo, ela já se sente responsável, ela acha que ela tem que gerenciar o filho o tempo todo e tudo mais, e acaba deixando de lado ela. Então, primeiro é o trabalho, na verdade, assim, primeiro é o filho, aí depois é o trabalho e por último, na última linha de tudo vai ser o cuidado com ela. Pessoal. E daí, obviamente, não vai dar certo, porque em algum momento você vai bugar. E daí, conta um pouco pra gente, como que foi também gerenciar tudo isso, né? Então, uma mulher, mãe, esposa, empreendedora,
chegou a liderar quantas mulheres? Mais de 24 mil mulheres. 24 mil. Gente, se vocês acham difícil liderar a sua família, pense nesse momento na vida de Grace, liderando 24 mulheres, 24 mil mulheres. E era a equipe no Portugal, Peru e aqui no Brasil, espalhada para todo lado. E tendo 2 filhos, né, marido, casa para conciliar, como você falou. Então, assim, nesse caminho, eu tive que aprender a delegar, que é uma coisa que normalmente a gente centraliza muito. Eu era muito centralizadora. Eu tive que aprender a soltar, a delegar, a inspecionar, a motivar o time que estava dando suporte. Mas é óbvio, eu não comecei tendo um time, Carol, não comecei tendo ajuda. Então, no começo, eu lembro como hoje, o Juan, meu filho, que hoje tem 15 anos, eu colocava ele dentro do carro, pegava uma babá, e eu saía de Sinop, Mato Grosso, eu ia parar no Rio Grande do Sul, com um carro cheio de produtos, sem ter dinheiro para abastecer. Se eu ia voltar, se eu vendesse, se eu encontrasse coisas no caminho. E o pau torava, literalmente, porque eu tinha que fazer acontecer. Então eu acho que eu encontrei nesse caminho, nessa jornada, muitas pessoas que se amparavam nessas desculpas. O marido não apoia, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno. E eu sempre acreditei que filho e família tem que ser combustível. Então, por mais que a pessoa seja bem-sucedida na vida, eu olho para as mulheres hoje que tenho amizades, tenho pessoas que eu tenho convívio, que são bem-sucedidas, mas que eu falo assim, parece que sempre está faltando alguma coisa. E às vezes é essa própria realização profissional, é esse próprio ter algo para fazer divertido, ter algo que vai satisfazer profissionalmente a pessoa. Então, eu sempre tenho essa visão de que mulher, ela tem habilidade para conseguir tudo, desde que ela tenha organização. Não tem como você gerir o tempo, porque tempo não é palpável, mas organização da vida, né? Então, vamos lá, tempo para cada coisa. Tempo, é o que você falou, academia tem que ir cedo, não adianta deixar para fazer na hora do almoço, de tarde, não vai fazer, tem 1000 funções. Então, é de manhã, é ter o teu momento de oração, é ter o teu momento com os filhos, ter o momento para sentar na mesa com a família, é organizar a rotina, não só de tempo, a financeira também, a espiritual, tudo. Eu acredito que a organização é tudo para uma mulher ter uma alta performance. E é tão interessante de dizer, né, que assim, o quanto você também incentiva essas mulheres a elas serem agentes de transformação. Porque a mulher, ela passa mais tempo com os filhos, gente, nada contra os pais, mas são números, tá? Então as mães passam mais tempo com os filhos. Então uma mãe que aprende sobre empreendedorismo, que aprende sobre dinheiro, facilmente ela leva isso para os filhos, né? Mesmo porque o primeiro dinheiro, quem vai dar para ir para a escola são as mães. Sim. Quem vai levar no supermercado e falar o que é caro, o que é barato, é a mãe. Então, o quanto isso tem um impacto na nossa sociedade. Quando a gente fala de Brasil, que a gente quer que a gente vire uma potência mundial de fato, e só falta falar sobre dinheiro, sobre empreendedorismo abertamente. Então, ou seja, como que você vê esse papel da mulher dentro da sociedade e como que a gente pode colaborar para que mais mulheres entendam isso? Eu olho cada vez mais para as mulheres e eu percebo que a maioria dos filhos, eles são reflexo dos pais, isso é fato, são reflexo. E quando a gente teve um histórico para trás que não é o jeito que você gostaria que fosse, você tem a oportunidade de mudar. Então, como eu não vim de uma história que eu gostava, eu tomei a decisão em um certo momento a transformar a minha história. Eu não me acomodei na história que eu vim. Então, o meio, a primeira coisa que você tem que entender é que o meio que você veio não é o que vai definir o teu futuro, são suas ações. Mas eu acredito que quando a mulher ela entende esse papel, quando ela entende e quando ela tem dentro dela esse posicionamento de não depender. Pensa bem, você vai dar um presente pro esposo, às vezes tem que pedir dinheiro pro esposo para comprar o presente para ele. Isso para mim eu não consigo assim, para mim é muito difícil olhar isso. Eu sei que tem pessoas que isso é comum, mas os filhos, eles se inspiram, as filhas pequenas, elas se inspiram e aquilo que você tem vivido hoje como mãe, você que está em casa assistindo hoje, que tem vivido esse processo como mãe, tenha certeza que 50% do que vão ser os seus filhos e o que vão ser as suas filhas é resultado daquilo que você passa para eles. Então, se você tem passado para os seus filhos submissão, se você tem passado dependência e você não gosta disso, mas também você não faz nada para mudar isso, é exatamente o que vai ser repetido. Isso é fato, é número, 50% do que nós somos vem do para trás. Então a gente tem que ter esse pulso firme para mudar e esse impacto positivo a mulher pode fazer de forma absurda, né, Carol? É verdade.
E é interessante de dizer, né, o quanto a gente pode movimentar simplesmente por ser uma expressão positiva, né, por trazer esse conceito de incentivar outras mulheres e tudo mais. É legal também de falar o quanto as mulheres elas são colaborativas uma com a outra, igual você falou, automaticamente a gente vende porque passa um batom, Vende passa um tudo, creme e tudo vende, mais. vende. E também é interessante de dizer, né, Grace, porque assim, quem te olha hoje, super aí bem sucedida, fala super bem, né? Tem esse espírito de liderança, também é super bem arrumada em todos os lugares. Nem imagina a trajetória que você passou, né? Então, o quanto o mudar está em nossas mãos. Totalmente está nas nossas mãos e é decisão diária. Então tem dia que você também não tá afim, mas você vai sem estar afim, é igual a academia. Então tem dia que você não tá com vontade, às vezes chegou cansada de uma viagem, você é a prova disso, às vezes chega tarde de uma viagem e fala assim, hoje eu não vou mais tarde, vou na hora do almoço. Automaticamente você está se sabotando, porque você não vai na hora do almoço, amanhã vai ter outro compromisso, você não vai fazer. Então, eu tenho isso, que assim como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras. Então, se você faz bem feito algo, se você tem compromisso com algo, você vai ter com outro. É fácil? Não é. Mas tem que ter um momento de começar. E esse momento pode ser agora. Você pode tomar uma decisão hoje, agora, nesse momento, de começar a construir uma história diferente. Grace, como? O que eu tenho que fazer para mudar? Comece a fazer uma listinha boba do que você tem que fazer amanhã. Sim. Às vezes você está em casa ociosa e eu falo assim, o dia passa muito rápido e cada dia está passando mais rápido e as pessoas estão perdendo muito tempo com coisas desnecessárias. Às vezes você passa, começa a listar aquilo que você precisa fazer, começa a ser um pouco mais produtiva, porque produtividade não é mais horas de trabalho. É você aproveitar o teu tempo com foco para você ter mais tempo livre para fazer, para viver. Porque de que adianta ter tudo que a gente tem, conquistar tudo que a gente tem e não aproveitar, não usufruir? Não adianta nada. Com certeza. Né? E falando em disciplina, vamos lá, né? Você acorda cedo e tem uma rotina de impactar pessoas logo de manhã nas lives. 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu acordo, Carol, todos os dias. 5 horas você acorda, sua live começa a que horas? 6h12, todos os dias. Gente, presta atenção, 6h12, essa mulher tá lá plena, linda, maravilhosa, assim, já de carinha com vocês na live no Instagram, falando principalmente sobre espiritualidade, né? Isso, porque eu acredito assim, Carol, não tem como você atingir uma plenitude na vida se você não tem um equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Às vezes a pessoa tá super conectada com Deus, tá super conectada, tem uma espiritualidade incrível, mas as notícias que ela escuta, as pessoas que ela escuta, o ambiente dela tá totalmente tumultuado, ou seja, ela pode até ter um momento de espiritualidade, mas o decorrer do dia vai tudo embora. Aí a terceira coisa, não faz uma atividade física, não se posiciona para cuidar do corpo, para alimentar, aí sente aquela famosa depressão, tristeza. Tá um milagre. Tristeza, e aí começa. Ontem na academia eu vi uma menina linda, virou, a outra falou, nossa, como é que você tá? E ela, tô com depressão. Ou seja, começa a multiplicar isso no próprio meio. E eu falo assim, gente, é você ativar, encontrar qual é o problema que tem e resolver, porque Deus fez a gente completo para viver completo. Não para viver pela metade, ninguém nasceu para viver meia boca, nada nessa vida. E aí esse movimento despertar foi muita loucura e eu vou te falar, Carol, para mim é um desafio todos os dias. Eu tô acordando desde outubro, daqui um pouquinho faz um ano, às 5 da manhã, e eu não acostumei a acordar às 5 ainda, tá? Vai ter live de parabéns? Vai ter daqui um dia. Live de comemoração especial. E eu vou te falar, as pessoas falam assim, nossa, você já deve ter acostumado. Eu não acostumei. Se o celular não despertar, eu não acordo. Então, para mim também é desafiador, mas eu falo assim, é possível e existe um propósito por trás disso. Não, e eu mais admiro isso porque eu sou do tipo de pessoa que precisa treinar de manhã e não fala comigo de manhã, entendeu? Já acorda, sim. Não, porque é o meu momento, então eu tô lá treinando e tudo mais, adoro, inclusive agora eu corro, né, mas eu tô agora na onda também de pedalar, porque eu coloquei a minha bike no último andar da minha casa, né, e daí eu vejo o sol nascer, nossa assim, é libertador. Deve ser lindo. Não, e é aquele meu momento, é eu e o sol e pedalando e tudo mais. Já medita junto, já coloca uma musiquinha, já faz ali a tua hora. Nossa, demais, assim. Eu tenho uma amiga que mora na Austrália, vira e mexe também, a gente faz um call depois de algum tempo ali, né, porque eu fico lá 2 horas pedalando e daí eu acabo fazendo também um call com ela. Essa é a vantagem também de ter amigos em vários fusos horários. Vários fusos horários, porque aí tem gente que vai te acompanhar de madrugada. Exato, porque 6 horas
da manhã, ninguém quer papo. Mas é muito legal, porque assim, você tá entregando, né? Tipo assim, é uma dedicação e você tem um propósito muito claro, que é ajudar essa comunidade, esse grupo de mulheres que você já lidera, mas também outras mulheres que queiram fazer com que as vidas delas sejam diferentes, né? Pra mim é muito claro isso, que a gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar. Eu acho que tem tantas oportunidades de negócio, de empreender, tantas oportunidades, tantas pessoas que a gente pode salvar simplesmente por entregar um conteúdo como esse no Instagram, no YouTube, como você está fazendo, como fazer uma entrega dessa, os podcasts que você pode salvar vidas com isso. Você tem noção, Carol, que você pode estar salvando nesse momento uma vida? Porque tem muitas pessoas que estão ali entrando em depressão, entrando em um monte de coisa, porque onde o inimigo mais atua é na falta do dinheiro. A falta do dinheiro é onde desestrutura uma família, onde desestrutura um ambiente, é onde desestrutura a saúde, tudo depende, né? Então, quando você vai ali e coloca um conteúdo teu no YouTube, você está salvando vidas, você não está só ensinando sobre dinheiro, você está salvando vidas e famílias. E eu me toquei nisso, né, quando eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas que saíram da depressão. Falou assim, não, eu aprendi bolsa de valores e saí da depressão. A própria Stephanie, que eu comentei com você, que é do agronegócio, a gente está montando uma área de agronegócio, eu conheci ela porque a gente estava falando num pool, né, de investimentos do agro, e ela comentou, ela falou assim, não, Carol, eu tenho que te contar que eu estava em depressão e tudo mais, tem 3 filhos, casado com um fazendeiro, não estava se sentindo tão útil, conheceu o mercado financeiro, se apaixonou pelo mercado financeiro, se sentiu útil de novo e tudo mais. Então, às vezes, a gente não tem noção, né? Teve um outro caso, por exemplo, da Georgia, pô, a menina me mandou a carta que ela mandou pra GV. Grace, essa história quase morri. Ela abandonou medicina, 4 anos de medicina, porque ela queria ser uma empresária e escreveu isso na carta pra GV aceitá-la, né? Escreveu que ela se inspirou em mim. Eu falei, cara, olha a responsabilidade que eu nas costas. E agora? Agora a menina tem que dar certo, né? Agora virou também, agora tá estudando bolsa. Virou missão. Mas o tempo todo isso acontece, né? Naturalmente, então as pessoas acabam se inspirando em você. Isso é muito importante dizer, gente, não é pra também você criar, né? Colocar um piano nas costas, uma faca nas costas. E criar ego também. Eu acredito que é aquilo que você falou no início, a gente não esquecer do pra trás. Exato. Mas o mais importante é você também lembrar que nós vivemos em sociedade. Então seja uma influência do bem. Porque se você impacta a vida de outras pessoas. Se você tem uma família, você já está impactando dentro de casa. Se você tem filhos, você tem a obrigação de ser um bom exemplo. Então, por quê? Qual é a sociedade que nós queremos criar? Então, se você não for bom exemplo para os seus filhos, eles não vão provavelmente ter grandes valores ou já vai ser desafiador porque eles vão ter contato com outras pessoas. Imagina se dentro de casa não tiverem bons exemplos. Então, não é porque você tem 2, 3 ou 5 seguidores ou 10 milhões de seguidores. Todos nós somos uma influência. Então, seja uma influência positiva. E falando em influência positiva, vamos dar um pouco de spoiler aqui dos próximos passos de Grace. Sim. Porque, né, você, assim, corajosa, abandonou a empresa que você tava, já tava bem, já tava liderando 24 mil mulheres. Tava tudo pronto, era só surfar a onda. Pode contar pra gente o que aconteceu e o que vai acontecer? Então assim, Carol, eu comecei a sentir no meu coração, há mais ou menos um ano atrás, um desejo absurdo de transbordar o meu conhecimento para outras pessoas. E dentro do contrato que eu tinha, eu poderia ficar só dentro daquele relatório, atuar só com aquelas pessoas. E o meu coração começou assim, me incomodar, aquilo como uma missão de vida mesmo, de poder trazer e transformar outras pessoas de outros setores, de outras mulheres, pessoas que estão ali muitas vezes buscando uma ajuda e que me procuravam no Instagram, que me mandavam carta, que estavam na porta de evento, que estavam me procurando e eu tinha que falar não o tempo todo. Então foi um desafio interno muito grande, por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estava abrindo mão de um projeto, de um sonho, de uma meta, Deus estava falando de forma muito grande que o meu transbordo ele teria que ser muito maior. Então, faz mais ou menos 5 meses, eu mudei tudo em março desse ano e a vida foi assim. Muitas coisas estão acontecendo, muitos projetos estão sendo encaminhados, inclusive temos projetos aí a caminho, daqui a um dia vocês vão saber, mas o que mais me tem encantado é poder parar, estruturar, ter essa liberdade para impactar vidas e construir projetos da maneira que eu acredito que pode trazer liberdade, não só financeira, mas de tempo, de expressão, de liberdade para as pessoas. Então, esses projetos todos, para mim, o principal é isso.
trazer a liberdade para as mulheres, porque uma das coisas que eu sempre escutei, que eu vi muitas se apegavam naquele, quando empreendiam e quando se dedicavam para o projeto, se sentiam mal, porque eu tô deixando o filho, eu não tô vendo o crescer do filho, eu tô enfrentando esse desafio por eu estar ausente da família. Então existe um conflito muito grande para as mães. E tudo que eu tenho pensado e aonde eu quero colocar o meu pé e aonde eu quero, as coisas que eu estou construindo é justamente para isso, para que mães, para que mulheres, elas tenham independência para trabalhar. Independência de lugar, de tempo, que elas possam trabalhar talvez menos tempo e ter mais dinheiro, porque elas vão estar impactando essas crianças de forma positiva. Ah, não quero trabalhar? Não tem problema, é uma opção, todo mundo tem esse direito. Mas eu falo assim que quando a gente se dispõe a ser exemplo para outras pessoas, a gente volta lá no começo da nossa conversa, a gente está sendo exemplo para as pessoas que a gente mais ama em primeiro lugar. E se sentir útil, se sentir ativa, não tem nada melhor. Para mim, assim, cada dia tem sido um desafio maravilhoso. As coisas estão acontecendo numa velocidade monstruosa e eu acredito que até final do ano tem muita novidade vindo. Nossa, e é maravilhoso de dizer sobre isso, porque é um movimento de mulheres, né, que... Aí que tá o ponto bem importante, pessoal. Não é de trabalhar mais, pelo contrário, é de viver melhor. Viver melhor. Então, né, de quanto vale a sua hora. Então, você não precisa abdicar da sua família, dos seus filhos, da sua qualidade de vida para que você possa ganhar dinheiro. É ensinar as pessoas a valorizarem cada hora que você tem. Cada hora, porque o tempo é a única coisa que você não consegue comprar. Você parou para pensar isso? A gente não consegue virar para Deus e falar assim, Deus, dá mais uma horinha aqui de tempo? Não dá, não tem como você negociar tempo. Tempo você não compra, não tem como. Como chama mesmo aquele filme que era do relógio e daí você tinha o tempo, você trocava? Eu não lembro. Você lembra, meninos, como que chamava? O Preço do Amanhã. Nossa, esse eu não assisti ainda. Não, esse é muito legal o filme, porque você trocava, então você negociava, né? E ao invés de você me pagar em dinheiro, você me pagava em horas. Nossa, e daí você tinha a horinha de quando você ia morrer. Primeiro que era meio, né? Você ficava muito ansioso, é meio... Né? Tipo, você ficava meio bitolado com aquela situação porque você já sabia em quantas horas, né, o quanto você tinha de vida. Mas na contramão, você sempre trocava isso, né? E é a nossa realidade. Na verdade, eu gosto muito desse filme porque ele é uma reflexão sobre o quanto a gente dedica ao trabalho e às vezes esquece de viver. Então, se você não se dedicasse, se você não tivesse ali atento à tua vida, você poderia simplesmente parar de desistir ali da noite pro dia, Total. né? E é um filme que faz a gente refletir muito mais sobre o tempo. Esse eu preciso anotar, vou anotar daqui um pouquinho para poder assistir. E é muito engraçado isso, por quê? Porque quando a mulher ela começa a empreender, a maioria não teve ensinamento sobre isso. Eu peguei muitas mulheres que eram furacão para vender. Assim, sabe aquelas pessoas que vendiam até a pedra se pegasse, até aquele produto que ninguém queria comprar, elas batiam recorde de vendas, mas nunca tinham dinheiro. Por quê? Porque a gente não teve educação de dinheiro. Na escola a gente não aprendeu, a gente aprendia a fórmula Bhaskara, a gente não aprendia a cuidar do dinheiro. E acompanhando tudo isso, eu passei a observar, Carol, que existem 3 coisas que, para a pessoa ter sucesso, para a pessoa empreender, não sei se você concorda com isso, mas para mim isso é chave. A mentalidade, é como a pessoa pensa, como ela se enxerga, como ela olha no espelho, por isso que é importante a autoestima. Tem gente que fala, Grace, mas 6 horas da manhã você tá com base. Eu falo, eu não consigo levantar da cama e ficar sem estar Grace. Eu sou assim. Então essa Grace que você vê aqui é a Grace que meu marido vê todo dia, que meus filhos veem todo dia, é a mesma pessoa. Você chegar lá em casa em qualquer horário do dia, é a mesma Grace. Posso estar de moletom, mas vou estar arrumadinha. Então, eu falo que tudo isso são escolhas e dá tempo de fazer tudo, a gente consegue organizar. Então, primeira coisa, mente. A mente, ela tem o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre a sua vida, o que você pensa sobre sua família, o que você pensa sobre seus negócios, é o que está acontecendo na tua realidade hoje. Segunda coisa, a gestão desse tempo. Tem que ter organização, Carol, não é fácil. Eu sei, porque eu tenho 2 filhos, não é fácil. Às vezes você acaba uma live, e a gente que tem essa movimentação toda, ontem eu acabei live 9 horas, os 2 estavam me esperando para dar atenção, eu tinha que arrumar mala para vir para cá. E aí fiquei com eles um pouco, jantei, pedi japonês, fiz toda aquela sala, botei para dormir, corri para fazer minhas coisas. Então, a gente que quer alcançar patamares diferentes, você tem que estar disposto, e tudo isso vai na organização de tempo. E o terceiro ponto para mim, que é referencial, que eu vi muitas mulheres
nessa trajetória muitas pessoas estarem doentes emocionalmente por conta de quê? Por conta que faz uma compra, começa a empreender e não tem administração financeira nenhuma. Não sabe cuidar do dinheiro. E o pior, quantas eu vi que não sabe nem a senha do banco. Aí é grave, hein? Porque como que você vai sobreviver se você não sabe nem cuidar do seu dinheiro? Que ganha muito. Mulheres que ganham bem. E que não tem, às vezes, acendo, não, porque eu não gosto de dinheiro, não, meu marido que cuida, não, tá tudo bem, não gosto de dinheiro, não gosto de dinheiro. Uma crença instalada, limitante, que foi colocada lá quando você era pequena. E aí você passa a vida trabalhando muito. Você que fala todos os dias que você não gosta de Pelo dinheiro, amor de eu vou Deus. passar o número da minha conta bancária. Passa o meu Pix também. Não tem problema, você manda pra mim que tá tudo certo, obrigada, viu? Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é importante dizer, né? Isso é, como você falou, é uma crença que a gente tem no Brasil. Eu tinha até uma coluna que é dinheiro não é pecado. Então, justamente para dizer que dinheiro ele faz parte. Dinheiro não é bom nem ruim, gente. Dinheiro é só resultado do seu potencial bem aplicado. Ou seja, ele é um número que mostra que você está no caminho certo ou não. Né? Então é isso que você precisa ter uma atenção. Então é importante dizer o quanto nós nos preocupamos em levar para essa mulherada, não só para as mulheres, obviamente, para toda a população, mas principalmente para as mulheres, porque a gente acredita nas mulheres. Porque tem um propósito por trás, né? Exato, e principalmente porque as mulheres são agentes de transformação, a gente está falando, nós lideramos famílias, nós acabamos passando mais tempo com os filhos, então se a gente quer mudar o nosso país, a gente precisa dar mais atenção para as mulheres e quanto a gente quer que essas mulheres sejam, primeiro, bem-sucedidas financeiramente, para que todas as outras coisas se encaixem. Porque empreender a gente sabe, trabalhar a gente sabe, lidar com pessoas a gente sabe, cuidar de família a gente sabe. Só a questão financeira que precisa ser ajustada. E se ela for ajustada, as coisas caminham. Vão caminhar numa velocidade incrível. Por quê? Porque quando você fala não gosto do dinheiro, primeiro que o dinheiro não vai vir para você, né? Já tá jogando pro universo que o dinheiro não vai vir. Agora, quando você... E se não sabe... Tem que buscar ferramentas, tem que buscar oportunidades para desenvolver isso. Eu não nasci sabendo também. Apesar de cuidar muito bem do dinheiro dos outros, porque eu administrava fazenda, passava milhões na minha mão de faturamento, mas não eram meus. Quando eu fui para administrar os meus, eu sofri muito. Por quê? Porque você é diferente você cuidar do outro e cuidar do que é teu, porque a crença é tua. Então, às vezes, a gente precisa entender que estudar, buscar, aprender é vida, é saudável e vocês precisam ter essa... Não é gostar e também não é ter o dinheiro como o principal na vida, mas a independência ela é tudo. E tem muitas mulheres que eu falo assim, Grace, eu me culpo por trabalhar. Eu falo o seguinte, você acha que quando seu filho tiver 18 anos, ele vai lembrar da sopinha que você fez ou ele vai lembrar do dinheiro que ele precisa para entrar na faculdade? É, aí que tá, né? São decisões que precisam ser tomadas, né? Então é importante da gente dizer, né, que assim, a relação com o dinheiro, ela precisa ser quebrada de fato, ela precisa ser melhorada, porque tudo isso envolve decisões no dia a dia, né? E é como você falou, você vai estar... Você compromete, né, o futuro da faculdade do seu filho, você compromete a sua aposentadoria se você não tem uma boa relação com isso, né? E a gente não aprendeu a lidar com isso. Não. Tanto que, assim, no meu caso, eu fui fazer administração de empresas para minha futura empresa de moda não é falência. Eu nunca montei empresa de moda, mas eu queria fazer moda. Eu queria fazer moda e eu entendia que se eu não conhecia sobre administração, eu não ia conseguir ter resultado. Então, ou seja, se a gente tiver essa mentalidade, e por isso que eu gosto tanto do teu projeto, porque ele de fato está preocupado com, olha, eu vou ajudar as mulheres a empreenderem, mas eu também vou ajudar elas a cuidarem do dinheiro, porque elas não vão empreender da maneira correta se elas não cuidarem do dinheiro. E se você for ver, o modelo antigo, principalmente do empresário, ele queria que o colaborador, ele fosse endividado. Sim. Por quê? Porque enquanto ele for endividado, ele vai depender desse emprego, e daí ele vai querer ficar comigo e ele nunca vai me abandonar. E a mesma coisa na mentalidade, principalmente das empresas, né, de marketing de rede também. A maioria. Porque elas querem que aquela pessoa seja endividada, porque dela não vai abandonar o barco. Se ela tiver um carro para pagar, se ela tem um boleto para pagar, ela não vai sair do negócio. Então, o quanto é importante essa nova economia, onde a preocupação com o colaborador, a preocupação com as pessoas, elas estão à frente de qualquer coisa. Porque você não segura mais ninguém. Não. Você não segura por um boleto, você não segura por uma dívida, você não segura por nada. Porque as pessoas estão cada vez mais motivadas pelo propósito, não é mesmo? Total. E quando a pessoa ela entende o potencial financeiro que ela tem, ela começa a se sentir livre.
E é essa liberdade que muitas vezes as pessoas não querem dar, as empresas não querem que as pessoas tenham. Porque se eu trabalho menos e eu ganho mais, e eu multiplico o dinheiro, porque não é só você ter entrada, é você multiplicar aquilo que entrou. Você saber fazer os investimentos corretos. Se eu tô ganhando bem, eu já não aceito o desaforo. Não vou querer trabalhar com pessoas que eu não gosto, não vou querer ficar numa empresa que eu não gosto. E assim é a liberdade. Nem nos relacionamentos que eu não gosto. E importante, né? 39% ainda dos relacionamentos, as mulheres ficam em relacionamentos, não é nem pela falta de grana, relacionamentos abusivos, relacionamentos por medo de lidar com dinheiro. Não é nem que elas não ganham dinheiro, igual você falou. 39%. 39%, Grace. Então pensa o seguinte. É muito sério isso. E você pensa o seguinte, é o que você mesmo falou, de mulheres que ganham dinheiro e que a senha do cartão tá na mão do marido, que a senha do banco tá na mão do marido porque ela não quer lidar com dinheiro, ou seja, ela não quer estar à frente dessa tomada de decisão. E eu não penso nem que tem que estar à frente ou estar atrás. Mas pode estar junto. Exato. Se você não tem o controle da situação e você tem medo de lidar com dinheiro, você não quer sair de um relacionamento. E daí entra a questão desses relacionamentos abusivos que a gente tanto vê. E daí você fala assim, não entendo o que acontece. É porque, gente, desculpa, não é julgamento. Não. É cultural. É a realidade. Inclusive, nunca julgue uma mulher ou um homem que está num relacionamento que você não consegue entender por que ele está ali, né, sofrendo. Porque ele foi criado nessa condição. Então, nós, né, precisamos ter um pouco de consciência até de conseguir ajudar, de inspirar. Você não pode bater de frente, você não pode brigar com uma pessoa, porque isso não vai fazer ela mudar. Imagina você foi educado durante 30, 40 anos daquela forma. Não é da noite pro dia. Não. Imagina que todos os dias você acorda e escova os dentes. E daí eu falo pra você não acordar, mas não escovar os dentes. Só pode escovar os dentes agora meio-dia. É um hábito que tá inconsciente já na tua cabeça. Então você não vai conseguir mudar pessoas simplesmente brigando com elas, batendo de frente ou julgando. Que daí entra uma coisa bem importante que eu acho que você leva com muita leveza, que é justamente de você inspirar e fazer as pessoas terem a percepção de que elas precisam evoluir ou mudar. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. E esse é o maior erro que o ser humano comete, achar que ele muda alguém. Achar que muda e o pior é esperar que alguém traga a solução que você precisa encontrar em você. Eu falo que todas as pessoas dentro delas já têm tudo aquilo que elas precisam, mas elas ficam buscando no outro a muleta, fica buscando no outro essa necessidade financeira, emocional, medo, traumas, bloqueios que vieram e vai refletindo em tudo na vida. E eu observo, esse número eu não tinha consciência, mas eu acredito muito nele, por conta de toda a vivência, por conta de todas as entrevistas, mentorias e esse processo todo que eu vivenciei, como eu te disse, de pessoas que não sabem a senha do banco, e uma das coisas que eu perguntava sempre era: se hoje o seu esposo ficar doente, se acontecer uma tragédia, que Deus o livre isso aconteça, como que você vai passar na farmácia, como que você vai dar entrada no hospital? Lá na minha casa, meu marido tem os negócios dele, eu tenho os meus e temos os nossos, porque o que é dele é meu, a gente tem que saber de tudo, um do outro. A gente troca ideia, troca informação e é tudo muito aberto, o que temos, o que somos. E eu acredito que o relacionamento tem que ser levado a chegar a esse nível. Não que tem que ser, mas quanto mais diálogo você tiver dentro de casa, quanto mais aquele negócio de mulher chegar com bolsa escondida ou sapato escondido. Gente, eu acho que isso assim é o cúmulo. Eu acho que você tem que ter liberdade para fazer aquilo que você quer e ter a consciência do que você pode e o que não pode fazer, né? Então, é um processo que precisa ser desenvolvido, porque vocês, mulheres que estão aí assistindo, precisam entender que vocês nasceram para ser livres, e ser livre não significa sair por aí fazendo loucura, mas é ter essa liberdade financeira, liberdade de tempo, ter essa leveza para viver a vida de vocês, ter um momento às vezes com as amigas, ter um momento para poder olhar para os filhos e brincar. Grace, você fala isso porque você está nessa etapa da tua vida, justamente, mas para estar aqui hoje eu tive que pagar o preço, e foi um preço muito caro, né, Carol? Eu trabalhei muito, foram muitas horas, muito tempo, muitas viagens, muito sacrifício. Então, hoje, olhando para trás, eu sei o quanto vale a pena o esforço, e eu hoje, olhando, analisando, eu sei quantas coisas eu poderia ter feito diferente para ter otimizado outras coisas. Por isso que isso queima dentro de mim hoje, de olhar para as pessoas e falar assim, não dá para fazer aqui, dá para produzir mais, dá para trabalhar menos horas, dá para ter mais tempo aqui para essas crianças que são o futuro do nosso país, dá para conciliar muita coisa. E olha, eu gosto muito, né, eu tinha um mentor que ele falava assim: fique rouco de tanto ouvir.
né? Então aprenda com os erros dos outros, né? Então quando você tem uma mentoria, quando você tem uma liderança, como é o seu caso, né? Essas mulheres todas que você impacta, olha que diferença que a gente traz, né? Porque, pô, eu não preciso passar pelos mesmos perrengues que você passou para ter o resultado que você teve. Aproveita. Eu posso aprender com os seus. Total. Essa é a grande vantagem de ter uma mentoria, Economiza de ter uma anos, liderança. Né? Economiza anos-luz, né? Exato. De sofrimento. E eu queria aproveitar o gancho para falar do seu livro, Grace. Eu adorei, gente. Eu acabei de receber o livro aqui. Eu vou ler, que são os 12 passos para a sua metamorfose. Olha que incrível esse livro maravilhoso. Conta pra gente o que tá aqui nesse livro, ó. Já vou ler no final de semana, hein? Ele é bem gostosinho de ler, bem rápido. Ele conta um pouco da minha história e os 12 passos que eu acredito que levam uma pessoa a realmente sair desse casulo. Porque muitas pessoas estão ali dentro do casulo, vivendo uma vida que não gostariam de levar, justamente por falta de coragem de arrebentar esse casulo, de abrir essas asas e voar. E oportunidades não faltam, Carol, mas as pessoas precisam ter tomada de decisão. Porque, como eu falei no começo, Deus não criou ninguém para viver dentro de um casulo, dentro de uma caixinha, dentro de um quadradinho. Deus criou pessoas para voar, para ser felizes, para bater asas. Então aí tem um resumo da minha história com 12 passinhos do que eu acredito que é importante para ter uma vida de alta performance. Que maravilhoso. E você pode contar, vai, 2 desses passos aqui que você gosta mais, vai? Tá, um deles é rotina. Eu sou muito apegada à rotina, Carol. Nossa, eu tenho uma rotina. Eu sou muito Caxias com rotina, com planejamento, com tudo isso. Eu sigo exatamente aquilo que eu me propus a fazer. Então, assim, crio o planejamento, vou pra cima. Pra mim não tem plano B. E é incrível perceber como as pessoas vão pegando isso ao longo do tempo. E a outra coisa é a fé decidida, que é o último capítulo, é um dos mais importantes para mim, que fala sobre você ter decisão, porque existe uma diferença entre perseverança e fé. A perseverança é quando você pensa assim, nossa, vai dar certo, nossa, amanhã vai ser um dia melhor, que incrível, tô aqui pensando positivo. A fé é você fazer. A fé é uma força espiritual que tem que te mover a levantar e ir em busca daquilo que você quer. Então, a esperança é você estar ali na vibe positiva e tem que ter, mas sem a fé, uma ideia ela não vale nada. Então, você precisa ter a fé, a força espiritual de levantar e ter ação. Então, fé decidida, que é o último capítulo para mim, é uma palavra que me veio no ano de 2008, quando eu realmente mudei minha história. Porque vocês não precisam pensar, não, que quando a gente começa a empreender, você sai ganhando dinheiro, você fica rico do dia para a noite. Não, é um processo. E eu passei por esse processo, só que eu só virei a chave, eu só atingi o que eu queria quando eu mudei a minha mentalidade, quando eu passei a organizar o meu tempo e quando eu passei a organizar meu dinheiro. Então foi ali, em 2008, que eu tive essa virada e foi na fé decidida que eu encontrei isso, a decisão de que a fé decidida é o quê? É você acreditar tanto em Deus e acreditar tanto no teu potencial que ninguém te para, ninguém te segura. E o que passar pela frente se atropela, literalmente. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E olha que legal, né? Além disso, você ainda colocou aqui, primeiro que assim, Tony Robbins, né? Você cita várias pessoas importantíssimas aqui no livro, mas os 3 pilares do sucesso, né? Mente, tempo e finanças. Gente, todo mundo fala sobre tudo, menos sobre finanças. Como se finanças sobre dinheiro fosse algo aí que não tá no radar das pessoas, que não fosse importante, né? Eu até vejo muitas pessoas falando, não, mas dinheiro não é importante, não. Não é tudo. Você sabe que eu já entrevistei várias pessoas que, inclusive bilionários, que daí você fala assim, não, estagiário é bilionário, não, é empresário, não sei o quê, não quer falar a palavra bilionário. Gente, não tem nenhum pecado em ser um bilionário. Ainda mais se você tem um impacto na vida de outras pessoas, porque quando você tem dinheiro, você monta empresa, você contrata pessoas, você gasta dinheiro na economia, você faz as coisas prosperarem, né? Então eu acho que é um importante da gente falar abertamente sobre isso. E é uma das coisas que eu mais gosto, além de tudo que você faz, é a sua leveza em falar sobre dinheiro, principalmente pro universo feminino, que a gente tem muita objeção. Não, vão achar que eu sou gananciosa, que eu sou mesquinha, que eu só penso em dinheiro. Uma mulher que só fala sobre dinheiro não vai ter bons relacionamentos, não vai ter amigas, não vai casar. Olha quantas objeções. Não, objeções, e as pessoas olham e falam assim, nossa, uma pessoa forte como você, como que o marido... A maioria das perguntas, quando os homens chegam pro meu marido, ou as mulheres, quando tá num papo, como que é estar casado com a Grace? Eu falo, gente, mas o que é o problema? O que eu tô tendo de problema? Mas é porque passa essa imagem de força. Como se fosse um trator, um tropeçar. Mas a grande verdade é que eu acredito que essa liberdade de você ser quem você é e você entender quem você é, faz você se aproximar de pessoas que vão aceitar como você é. E também, se não aceitar, eu não posso fazer nada, a opinião é de cada um.
Então é não precisar da aprovação alheia para você ser o que você é. E esse eu acho que também é outro mito, né? Até aproveitando para entrar um pouquinho nesse gancho, eu acho que, né, a gente escuta muito tempo como uma mulher, não, ela, assim, você tem que ser a bonequinha, não sei o quê, e você é criada pra estar ali dentro de uma família, e o homem, ele tá na liderança, tem a questão do ego, e tem essa preocupação, né? É a mesma pergunta que sempre me fazem. Poxa, mas peraí, como que vai ter um relacionamento com você e tudo mais? Você é um trator. Então, esse tipo de preocupação é engraçado de dizer isso, porque eu conversando com alguns amigos meus empresários, eles falaram, não, eu adoro, eu sou apaixonado pela minha mulher, porque ela não precisa de mim. Aí eu falei assim, como assim? Porque ela é bem-sucedida, ela ganha dinheiro, e a qualquer momento, se eu for um babaca, ela vai me dar um pé na bunda e vai embora. E eu amo isso. E aí ele cuida, é desafiador, é desafiador. E daí entra um outro ponto, não é só o desafio, Grace, ele me colocou um ponto que eu não tinha pensado, mas é assim, então, ou seja, eu sei que ela não tá comigo por interesse financeiro. Eu sei que ela está comigo porque ela gosta de mim, porque ela não precisava estar comigo, porque ela já é bem-sucedida financeiramente. Obviamente, eu também ganho muito dinheiro e nós dois juntos temos uma qualidade de vida excepcional. Mas se fosse só por dinheiro, não estaria comigo. E daí entra um ponto importante quando a gente fala sobre relacionamento. Essa é a liberdade que a gente tanto fala financeira. Quando eu não preciso do seu dinheiro. Então, por exemplo, se eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro, não preciso ser sua amiga por interesse. Total. Aí, gente, isso é libertador. Quando a gente fala liberdade financeira, e pra mim é o verdadeiro amor. Exatamente. Eu falo pro meu marido, o verdadeiro amor é justamente eu não precisar de você pra nada. Ele fala, você não precisa de mim pra nada, né, vida? Eu falo, pra nada. Porque o que eu precisar resolver, eu vou resolver. E aí é uma escolha estar com a pessoa. É aí que eu falo que entra o verdadeiro amor. É você olhar pra pessoa e escolher estar com ela, não porque você precisa dela. Isso é incrível e vocês comecem a refletir sobre isso. Porque essa independência financeira e independência sentimental também, porque envolve muito sentimento e você se conhecer, né, Carol? Então eu falo assim, hoje eu me conheço completamente, eu sei o que eu gosto, eu sei falar não. Se eu não quiser água, eu vou falar não quero. Não tem aquela pessoa obrigação, que você chega, né? E fica tendo que ser agradável. Não, é assim que eu sou. Fazer o famoso social. O social, E quando você atinge esse patamar de liberdade, que é o que eu acredito que todo mundo precisa viver assim, tanto o homem quanto a mulher, e tratar essas questões em casa de forma muito clara. Eu e o Ricardo em casa, a gente faz o planejamento do ano, a gente senta todos os meses para ver o financeiro da casa, o que foi aqui, o que foi ali. A gente tem todo um controle financeiro, tem um sistema que cuida. Então eu falo assim, é uma casa, mas a casa é a tua primeira empresa. Com certeza. Se você não gere nem sua casa, vive endividado por conta de mercado, por conta de um monte de coisa, como é que você vai ser bem-sucedido no empreendimento que você abrir? Exato. E aí entra um ponto bem importante, né? Que é assim, se você não agregar também na vida das pessoas, você não vai se relacionar com boas pessoas, né? Então, vira e mexe, eu abro uma caixinha de perguntas e eu falo pra todo mundo. Eu quero que as minhas amigas sejam cada vez mais bem-sucedidas. Porque assim, ganhar dinheiro sozinha é muito chato, né, Grace? Você vai viajar com quem? Eu imagino, vai viajar. Eu vou te chamar pro restaurante, daí, tipo, você me chama pra jantar e eu não tenho grana, eu vou falar assim, nossa, Grace, eu não posso. Hoje não vai dar. Não, então, não sei o que, vamos viajar. Daí eu falo, não posso ir. Vamos pra Mykonos? Não posso ir. É chato, né? Então, é legal quando você se relaciona com pessoas que ganham dinheiro junto também, que tem essa liberdade junto com você. E mais importante, às vezes as pessoas me mandam mensagem falando assim, nossa, então eu quero ser sua amiga, né? Porque você quer que todas as suas amigas ganhem dinheiro. Aí a primeira pergunta que eu faço, você é legal? Porque eu não sou obrigada a andar com gente chata. Eu sou livre, pra que não que eu é verdade? Lógico. Outro dia me convidaram para um jantar e falaram assim, não, eu vou convidar 7 amigos que eu amo pra caramba. Eu falei, mas quem são? Nossa, mas virou estrelinha, tem que jantar só com quem você quer? Eu falei, desculpa, né? Porque pra fazer negócios, às vezes a gente tem que fazer com quem a gente não gosta muito. Agora, pra jantar, pra fazer final de semana, pra viajar, eu só vou andar com gente legal, gente que agrega, gente que tem alguma coisa pra compartilhar. Então, eu acho que essa é o grande coisa. E é por isso que você conseguiu liderar 24 mil mulheres. E vai liderar 100, 200, 300 mil mulheres. O que tem por vir vai ser muita mulher, vai ser muita coisa. Porque você não cria um grupo, né, simplesmente. Você cria um exército de pessoas que têm o mesmo pensamento e são todas independentes. Uma família, né? Você lida com as pessoas como família.
família, você cuida das pessoas, Sim. você quer que elas prosperem, você de fato compartilha o seu melhor. Gente, acordar cedo pra pegar e fazer uma live, se não tiver um propósito no auge, você não faz. No 12, tem que ser no 12. Tem que ser no 12. Eu aprendi o que era no 12 com Grace, porque eu não sabia o que era no 12. Daí todo mundo falava, você é no 12, né? Eu falei, gente, o que é no 12? O que é no Aí descobri que a criadora do 12 é essa mulher maravilhosa aí. E já ficou tão natural e as pessoas já falam, tô no 12. E é incrível, porque aí eu ligo às vezes pra alguém que eu encontrei poucas vezes, a gente vai fazer uma reunião. Como é que você tá? Tô no 12, já pegou. Então, é muito fácil, né? É a frase oficial, tô no 12 aqui da Grace. Eu ficaria umas 10 horas falando com essa mulher maravilhosa, mas eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, mesmo porque só estamos começando, não é isso mesmo? Começando. Gente, então fiquem ligados, porque nós estamos criando um grande movimento de mulheres livres financeiramente, de verdade. Mulheres que se preocupam, sim, em falar sobre dinheiro abertamente, mas que vão aprender a ser multi-receitas. Ou seja, só oportunidade boa e que, de fato, possa trazer tempo, qualidade de vida para essa mulherada, não é isso mesmo, Grace? Isso. É o sonho. É o sonho de consumo que tem como se realizar. É aquela coisa assim que você olha e fala, meu Deus, como pode isso acontecer? É isso que está por vir, gente. Vocês não têm ideia do que eu e a Carol já desenhamos e que em breve vocês vão ter acesso a essa oportunidade incrível de poder realmente ter essa liberdade. E a liberdade não só financeira, a liberdade de tempo, liberdade de ser aquilo que você sonha ser. Então é incrível. Eu estou aqui ansiosíssima, porque além da gente formar mais milionárias no Brasil, porque isso é um número que a gente precisa fazer Pensa um número mesmo. que vai ser impactante. E fora eu isso, já tô imagina... assim, ó, pensando como que a gente vai apresentar isso pro mundo. Essa quantidade de gente que vai ser bem sucedida. Eu tô assim empolgadíssima, Carol. Não, as histórias, os depoimentos, eu já tô ansiosa para escutar todos esses depoimentos e principalmente não só o impacto que a gente vai ter na vida dessas mulheres, mas nas famílias. Porque, de novo, mulher é agente de transformação. Mulher impacta a vida das crianças, do marido. E você sabe, né? Se seu marido é bem sucedido ou não, grande parte é você. Porque é uma mulher que faz uma pessoa ter essa motivação que fica lá. Quantas a gente vira pessoas tudo, né? de Psicóloga, muito sucesso, tudo. quantas pessoas de muito sucesso, de histórias incríveis, que quando vai falar e contar a história, fala minha mãe impulsionou, minha mãe não desistiu, minha mãe empurrava pra frente. Você já ouviu tantas histórias que falam isso? Mesmo, minha mãe fez fazer todos os tipos de curso, fiz tudo. Tudo que podia. Minha mãe trabalhava e deram um grande exemplo, é um grande exemplo pra mim, porque sempre trabalhou, teve tempo pra gente, mas ao mesmo tempo, tipo, de forçava a fazer curso. Então eu fiz teatro, fiz ginástica olímpica, fiz inglês, espanhol, tudo porque minha mãe sempre trabalhou. Não deixou você ficar acomodado. Jamais. Saía de casa às 7 horas da manhã, voltava às 6 e estudava muito, porque ela entendia que através do estudo a gente poderia criar a nossa própria história, né? E é isso, pessoal, a gente acredita que o conhecimento ele te liberta e é o que a gente quer fazer. Vai ser uma curadoria, na verdade, de oportunidades para mulheres, de uma forma leve também, porque a gente gosta de tudo aqui. A gente gosta de ganhar dinheiro, a gente gosta de trabalhar, mas a gente gosta também de se divertir em bons restaurantes, tomar bons vinhos, comprar boas bolsas, joias, etc. Porque a gente também, não vamos... Esse negócio de que mulher... Não, eu brinco até que eu fui pra Bolsa de Valores porque é a única bolsa que me dá outras bolsas, né, Grace? Pensa, essa multiplica, né? Então, e daí vale a pena o investimento ali. A gente multiplica pra comprar em coisas que a gente gosta de se vestir. Por que mulher que não gosta de olhar no espelho e se sentir bonita? Né? De estar com uma maquiagem legal, com uma roupa legal, com uma bolsa legal, de sentir aí, né, de fato, uma pessoa interessante, né? Então, acho que é esse o ponto que a gente quer criar aqui. Incrível, Carol tá aqui com você. A gente ficaria aqui, como ela disse, mais uns 2 dias batendo papo. Vocês não têm noção, a cabeça vai assim. E quando a gente tá com pessoas que têm a mesma energia que a gente se conecta. Então, obrigado pelo convite. Parabéns por esse canal incrível, por você poder ser agente de transformação na vida de tantas pessoas, Carol. Eu que agradeço e, pessoal, olha, eu já vou desafiar vocês. 2 desafios aqui nesse papo. O primeiro deles é você ler o livro da Grace, porque daí você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui, todo esse papo, que são os 12 passos para a sua metamorfose. Então dever de casa, hein? Depois você
publica, posta, marca a gente para você contar aí o que você achou do livro. E é claro, você passar a seguir a Grace e assistir pelo menos uma semaninha aí de lives com essa mulher. Isso vai ser desafiador, hein? Ela vai estar toda plena e arrumada. Você pode estar de pijama, então você nem tem desculpa para não assistir às 6h12 todos os dias. Às 6h12 de segunda a sexta. Mas deixa eu falar só mais uma coisa. Eu vou pedir para o pessoal comentar aqui no vídeo também, porque esse vídeo vai para o YouTube. Isso aí. Comentem no vídeo aqui, eu sou livre financeiramente. Para você começar já a estimular na tua mente a liberdade financeira que vai vir nos próximos dias na tua vida. Começa a profetizar. Então comenta aqui embaixo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que vai trazer para você esse sentimento de empoderamento. Começa todo dia a falar isso, eu sou livre financeiramente, eu tenho liberdade financeira, porque isso vai te formar para os próximos passos que você vai dar. E se você estiver assistindo e escutando em outra plataforma como Spotify, é muito simples. É só você dar um print aqui nesse áudio e marcar a gente nas redes sociais escrevendo que você é livre financeiramente para que a gente possa também te conhecer, te ajudar e você fazer parte dessa grande comunidade. Deixa aí pra gente o seu Instagram, Grace. Grace Joviani, @GraceJoviani. Facinho, decorou aí, quero ver, hein? Depois escreve pra mim se você conseguiu completar pelo menos uma semaninha. Não tô pedindo muito, vai? Não. Nem é o poder do hábito dos 21 dias, é só uma semaninha. Uma semana, depois vocês me contam se vocês vão conseguir, hein? Quero só ver. Desafio, hein? E eu duvido vocês não mudarem a sua mentalidade com uma semana dessa mulher maravilhosa. Mais uma vez, muito obrigada. Carol. E que muitas lives, muitos podcasts a gente cria aqui junto. Sim, obrigada. Tchau, gente. Tchau, pessoal.